o livro do Apocalipse, capítulo de número 22, verso de número 14. Como já fora dito, vou apenas salientar: congrego ali no Rosa de Salom, mesmo ministério, mesmo campo, mesmo Deus. E a minha esposa não pôde estar comigo, teve que ficar em casa cuidando dos nossos filhos, mas eu vim aqui adorar a Deus com os irmãos. Trago a salvação dela para a igreja. Amém, queridos? Amém. Semelhantemente a do meu pastor. Amém? Amém. Com todas as considerações, irmãos, que foram feitas a nós, eu prefiro fazer das palavras de Paulo as minhas. De todos vós eu me constituo o menor. Ou as de João Batista. Quem é você? Eu sou apenas uma voz, nada mais. Esses títulos dados eu deixo para meus colegas, para conhecidos ou para quem quiser. Eu prefiro me intitular apenas como um discípulo ou um servo inútil. Apenas isso. Não vou enfadá-los, irmãos, não vou. Sei que amanhã muitos vão trabalhar, estou gripado, minha garganta está ruim, então eu vou pregar a palavra de Deus para sermos edificados por ela. Amém, queridos? Amém. Apocalipse 22, verso de número 14. Diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Queridos, antes de adentrar na introdução deste livro maravilhoso, é interessante todo o cristão ter ciência de que todo o roteiro mundial, toda a catástrofe natural, toda a baixa economia europeia, tudo quanto acontece em Israel, nada mais é do que o relógio divino marcando os últimos minutos para a vinda de Cristo. Aleluia! A maior profecia da vinda de Cristo, ela se cumpriu em 1948, quando Israel voltou a ser uma nação. Jesus disse aos seus discípulos: olhai para a figueira. Quando ela florescer, vocês saberão que está próximo o verão. A figueira floresceu em 1948. Os judeus de todo o canto do mundo, pouco a pouco, eles estão voltando para Israel. A qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer término de culto, a qualquer amanhecer, a qualquer entardecer, a qualquer momento que você dormir, a qualquer momento que você levantar, Jesus pode voltar. O arrebatamento da igreja não é um mistério de Sherlock Holmes, nem é um conto de Agatha Christie, nem é uma animação de Maurício de Souza, da Turma da Mônica. O arrebatamento da igreja é real. Ano 57 depois de Cristo,
Nero assume o governo de Roma com apenas 17 anos. E a primeira atrocidade que ele comete é matar sua própria mãe. Ano 64, ele querendo construir uma nova Roma, ele coloca fogo na cidade. Dos 14 bairros que Roma tinha, 10 foram completamente destruídos. Os 4 restantes, a sua população maior era composta por judeus e cristãos. Isto deu a ele uma brecha para ele colocar a culpa nos cristãos e nos judeus. Então começa uma sangrenta perseguição contra a igreja e contra os judeus. Os historiadores vão falar que nas florestas de Roma faltavam madeiras para construir as cruzes, para poder crucificar o povo. Outros eram pendurados e queimados vivos nas praças públicas. Em 66, uma sinagoga é profanada em Cesareia. Os zelotes, um grupo religioso que não gostava da administração política do governo romano, se rebela. Nero manda para lá Tito para controlar a situação. No ano 68, o Senado se reúne e decide tirar Nero do comando. Nero não aceita aquela situação, foge e comete suicídio. Ano 70, quem assume o governo de Roma é um homem por nome de Vespasiano. Uma outra rebelião, um outro motim ocorre em Israel. Tito, o general, uma vez mais, é enviado para lá para controlar. A cidade, ela é cercada, ninguém entra, ninguém sai. E se ninguém entra e ninguém sai, uma hora ia acabar a água, uma hora ia acabar a comida, uma hora ia acabar o remédio. E quando o povo, os homens, as mulheres grávidas estão completamente debilitados, Tito invade e arrasa Israel pela sua última vez. Destrói o templo, os soldados adentram com ferramentas, raspam o ouro das paredes para si. Ainda no ano 70 é inaugurado o Coliseu Romano, 100 dias de festas, 10.000 cristãos são jogados naquela arena, enrolados em peles de animais, leões devoravam, gladiadores matavam ao fio da espada, touros pisavam. Ano 81, assume o governo de Roma Domiciano. A essa altura, somente o apóstolo João ainda continuava vivo. Domiciano até gostaria de matá-lo, mas se fizesse isso, ele causaria uma revolta no meio do povo. Então ele decide sentenciá-lo, lançando ele na ilha de Patmos. Esta ilha era considerada uma prisão de segurança máxima, aonde ficavam os piores criminosos da época. A cidade mais próxima dela ficava aproximadamente 80 quilômetros, localizada no Mar Egeu. Poucas árvores, um sol escaldante, e os prisioneiros ali ainda tinham que trabalhar quebrando pedra. Ali João recebe a revelação do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, verso de número 9, ele vai narrar a seguinte: Eu, João, que também sou vosso irmão na aflição e na paciência do reino. Eu estive em uma ilha chamada Patmos,
por causa da palavra de Deus e do testemunho a Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no dia do Senhor. Eu ouvi uma voz que falava algo atrás de mim. Quando eu me virei para ver quem falava comigo, eu vi um ser que era semelhante ao Filho do Homem. E ele vai descrever este ser que ele viu. Ele vai dizer assim: ele tinha o cabelo branco como a lã branca. Ele tinha uma vestimenta comprida que ia até os seus pés. Tinha um cinto passado no seu peito. Os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como latão reluzente, como se tivesse sido tirado de uma fornalha. Seu rosto era como a força do sol, no auge da sua força durante o dia. Quando eu olhei para ele, eu não aguentei, eu caí como morto. Ele colocou a sua destra em mim e disse: não temas, João, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu morri, João, mas eu estou vivo. Aí João vai começar a escrever o Apocalipse. E o Apocalipse se divide em 3 partes. As coisas que você vê, João, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Apocalipse capítulo de número 1, João vai escrever sobre o Cristo glorificado. Apocalipse capítulo de número 2 e número 3, João vai escrever sobre a igreja no passado e no presente. Apocalipse capítulo de número 4, João vai escrever sobre a igreja arrebatada. Apocalipse capítulo de número 5, João vai relatar a igreja glorificada. Quando inicia-se o capítulo de número 6, o livro sai da ordem cronológica. E do capítulo 6 ao capítulo de número 18, João vai relatar o que? Os preparativos para a grande tribulação e os acontecimentos para a grande tribulação, coisas que você já ouviu falar: os 7 cavaleiros, as 7 taças, os 7 selos. Quando se inicia o capítulo de número 19, o livro volta à sua ordem cronológica. E no capítulo de número 19 vai ter a narrativa da segunda gloriosa vinda de Cristo. Porque na primeira vinda ele vem arrebatar a igreja. Na sua segunda vinda ele vem para salvar Israel, que o negou. Então Israel vai estar cercado pelas nações e vai ver que o anticristo vai tentar profanar o lugar sagrado. Aí Israel vai clamar ao Senhor, e cumprir-se-á o que está escrito em Mateus capítulo de número 24, verso de número 27. Assim como um relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho de Deus. Quando Cristo resgata Israel, ele vai fazer o que? Ele julga as nações e os pecadores, implanta o milênio. O que é o milênio, irmão Paulo? É o reino milenar. Cristo vai reinar com a igreja durante 1000 anos. Sucedendo os 1000 anos, ocorrerá o juízo final. Todos os seres humanos mortos desde Adão até o dia do arrebatamento serão ressuscitados para serem julgados pelas suas obras. Quando se adentra no capítulo 21 e no capítulo 22, aí as coisas já estão boas. Aí o que é? É nada mais é do que o perfeito estado, como era lá no Éden. Aí as nações serão julgadas, Satanás juntamente com os ímpios serão lançados no lago de fogo. E nós, como ficaremos isentos disso? Fazendo o que está escrito na temática desta festividade: sendo bem-aventurado, lavando as vestimentas no sangue do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor.
Agora eu quero que você entenda. Vai dar tempo. Como era e como é. Para o povo ter o perdão, era necessário que o sumo sacerdote realizasse o sacrifício anual chamado Dia da Expiação. Levíticos, capítulo de número 16. Arão entrava com um novilho e pegava 2 bodes. Ele oferecia o novilho para perdão dos seus próprios pecados e da sua família. Oferecendo o sacrifício, ele pegava um dos bodes, o outro ficava lá. Entrava com ele na tenda da congregação, realizava todo o cerimonial espiritual, e o povo na expectativa do lado de fora. Se Arão não voltar, morre todo mundo. Se o sacrifício não for aceito, já era todo mundo. Quando Arão voltava, o povo jubilava, o povo comemorava, e entendia que Deus tinha perdoado os pecados de todo mundo. Então ele pegava aquele outro bode que ficava amarrado lá, trazia na frente do povo, colocava as 2 mãos sobre a cabeça do bode e ministrava todo o pecado do povo naquele animal, toda a imundície, toda a impureza do povo sobre aquele animal. Aquele animal era dado para uma pessoa que o levava até o deserto, até que aquela pessoa tivesse sã consciência de que o animal não voltava mais para o meio do povo, representando que o pecado tinha sido extirpado do meio do povo. Após o término deste ritual, o povo jubilava, o povo comemorava. Era isto que tinha que fazer para que o povo fosse remido dos seus erros, remido dos seus pecados. Jesus Cristo veio para ser o sacrifício perfeito. Aleluia. Para que de uma vez por todas o sacrifício fosse feito e nunca mais precisasse fazer este cerimonial. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele vai dizer assim: não foi com sangue de bode, não foi com sangue de ovelha, mas foi com o seu próprio sangue. Oh, glória a Deus! Foi com o seu próprio sangue que ele remiu a cada um. Aí Cristo, quando está pregando, ele vai dizer: quando vocês quiserem falar com o Pai, não precisa ir atrás de rosa, de fitinha, de fogueira, de piscina, de apóstolo, de bispo, de espada de São Jorge, de nada. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e fala com o Pai oculto, que vai te ouvir. Porque não dá para você pegar um tema desse daqui e você fugir. Porque, permitam-me fazer uso de uma palavra formal e não técnica, eu não tenho rabo preso com ninguém. Então eu não vou largar a minha família, os meus filhos, para ir atrás de um camarada que não me apresenta Cristo, mas me apresenta um lenço. Que não me apresenta Cristo, mas me apresenta uma garrafa com água, dizendo que foi ungida não sei aonde. Eu creio que eu ainda não estou doido. Converta, Jesus. Eu não vou fazer isso, irmão. Eu tenho a minha racionalidade apurada. Querido, você já viu a diferença que é quando você está agoniado, está atribulado, está triste, está querendo chorar, é difícil, aí você arranca a força, o Espírito de Deus
você tem acesso a Ele direto. Não precisa de nada. É no nome de Jesus. Por que é que João vai escrever o verso de número 14? Bem-aventurado são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A obra fora realizada. Cristo veio, padeceu, passou todas as aflições e humilhações na terra. Foi humilhado, como diz o escritor aos Filipenses. Morreu em morte e morte de cruz. Irmão, você tem noção do que era uma morte de cruz? Não bastasse toda a via sacra, lá do Sinédrio, até o Gólgota, carregando a cruz, apanhando. Olha só como que era a cruz. Você já ficou pendurado, se segurando? Agora você imagina você ficar pendurado assim. As suas mãos eram pregadas. Os seus pés eram apoiados num pedacinho de madeira embaixo dos seus pés. Um pé era colocado sobre o outro. Pregava os seus pés. E não tinha firmeza nenhuma nos seus joelhos. Você acha que o prisioneiro morria rápido? Ele ficava ali até uma semana até morrer. Ele ficava estendido assim. Ele tinha que sustentar o peso do corpo com as mãos furadas. Quando ele não aguentava, ele arriava um pouco. E quando ele arriava um pouco, a sua caixa torácica, ela imprensava os seus pulmões, causando a dificuldade para ele respirar, porque ele não aguentava. Quando ele ia ter uma parada cardíaca, aí ele puxava o peso do corpo de novo, com a mão furada, apoiado no espinho, no prego que sustentava a sua mão. E ficava nesse jogo. Desce, sobe. Desce e sobe. Até que o prisioneiro não aguentava mais. E fazia este gesto aqui. Quando ele fazia isso, as suas costelas prensavam o seu pulmão. E ele não conseguia mais respirar. E aos poucos ele ia morrendo. Sabe quem estava ali, irmão? O sacrifício perfeito. É por isso que nós temos a oportunidade de lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Como que eu vou lavar as minhas vestes, a minha vida no sangue do Cordeiro? Meditando na palavra de Deus e fazendo o que Cristo mandou, irmão. Quem vai pela palavra não erra o caminho da cruz. Quem vai pela palavra não se torna um cristão ingrato, não com Cristo. Quem vai pela palavra entende que se não for o sangue, o emprego não vai adiantar nada, o cargo não vai adiantar nada. A beleza, do mesmo jeito que ela veio, ela vai passar, não vai adiantar nada. É só pelo sangue, é só pelo sangue. O que me sustenta aqui é o sangue. O que guarda a tua família é o sangue.
O que te traz aqui, te motiva a você vir aqui é o sangue. Alabacalaxúria. Alguém pode olhar para você e dizer assim: tu não tem nada, mora na favela. Aí você diz assim: mas o sangue me remiu, e um dia ele vai vir me buscar. Eu tenho a convicção da minha salvação. Não interessa onde eu moro, quem eu era. O que importa é o que eu sou hoje. Fica firme, varão. Fica firme, meu irmão. Eu já tive a tua idade. Eu já passei por essa fase. Parece que não vai acabar nunca. Parece que tu nunca vai arrumar uma mulher de Deus. Mas vai, fica firme. Parece que tu nunca vai arrumar um varão. Vai, no tempo de Deus, fica firme. Olha de onde o sangue te resgatou. Oh Deus, tu andava de madrugada em madrugada, fechava um boteco, tu entrava no outro, ia buscar droga numa biqueira, não tinha, tu caminhava 3 quilômetros até ir na outra, até encontrar, mas tu ia. Fica firme, varão. Fica firme, foi o sangue que te resgatou, foi o sangue que te remiu, foi o sangue que te lavou. As promessas de Deus ainda estão de pé na tua vida. Fica firme, meu irmão. Aleluia. Se você observar a temática do texto, você vai ver que a observação de uma coisa levará a outra. Os que tiverem as suas vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro terão acesso à cidade e entrarão pelas portas. Este acesso à cidade e adentramento pelas portas, primeiro passo, a vestimenta lavada pelo sangue do Cordeiro, a obediência à palavra de Deus, adentrar pelas portas, se achegar a Cristo, morar com Ele. O que estão fazendo com o Evangelho de Deus, irmãos, não passa de uma palhaçada. Eu vi um irmão postar algo esses dias no Facebook e eu achei aquilo fantástico e corajoso, respondendo a uma pergunta que fizeram a ele, se ele temia o Estado Islâmico. Ele disse: não, eu não temo o Estado Islâmico, eu temo mais o envolvimento de 90% das lideranças cristãs envolvidos em maçonaria. Isso é lamentável. Eu quero só ver quando Cristo voltar. Eu quero ver quando Jesus raiar nas nuvens e aqueles que não quiseram, porque tempo tiveram, mas não quiseram lavar as suas vestimentas no sangue do Cordeiro. Eu imagino esta rua cheia de gente, um perguntando: cadê minha mãe? O outro falando: cadê meu pai? O outro dizendo: eu estava na casa da minha namorada, cheguei em casa, as panelas estavam no fogo, minha mãe sumiu. O outro chegando e falando assim: rapaz, um avião acabou de cair no mar, ninguém sabe o mistério. O outro chegando: caiu um, caiu mais 2 agora.
A outra pessoa chegando e dizendo: você não viu meu tio? Você não viu meu pai? Você não viu minha irmã? Eu estava conversando com ela estava na cozinha, eu estava na sala, do nada ela sumiu. Eu não sei o que foi que aconteceu. Oh, bendito seja Deus. Ai, irmão, a porta da igreja vai ficar lotada, Adriano. Vai vir gente aqui caçando o povo, não vai achar ninguém. As enfermeiras vão ficar com o cabelo de pé, querendo uma explicação, porque tudo quanto é criança vai sumir do berçário. Alguém vai querer uma explicação. Aí é nessa hora que vai aparecer alguém que não lavou a vestimenta no sangue do Cordeiro e vai dizer: peraí, você não ia para aquela igreja ali, você não cantava naquele grupo, você não estava constantemente ali. Fala o que foi que aconteceu. Cadê todo mundo? A igreja foi arrebatada. A igreja foi arrebatada. E vai ter que dar a notícia lamentável. Ajuda, Jesus. Por que você não foi? É porque eu estava ocupado em outras coisas. Quando minha liderança ia atrás de mim, eu mandava falar que eu não estava. Quando minha mocidade saía, eu deixava todo mundo sair. Depois eu passava na porta da igreja e ia para casa do meu namorado. Eu ia para casa da minha namorada. Eu não quis. Eu não quis lavar as minhas vestimentas no sangue do Cordeiro. E aí não tem mais volta, não. Meus amados irmãos, por gentileza, se coloque em pé, eu vou encerrar. Aleluia, Jesus. Continua, Pai, falando comigo. Aproveite o vigor da idade. Glória. Glória a Deus. Busque a Deus. Existem mais de 3 milhões de pessoas desviadas no mundo. Glória, Pai. Não aumente essa estatística, não. Aproveita que você é jovem, que você é inteligente. Dedique sua vida ao Senhor. Eu queria te convidar a fazer uma oração. Irmão, mas eu queria pular. Eu não vim fazer você pular. Eu não sou animador de plateia. Eita Deus. Glória a Deus. Fala comigo, Pai. Eu queria rodar. Isso é culto. Não é aula de dança. Jesus está te convidando a pensar um pouco. Às vezes você acha que a vestimenta está limpa, mas você está cego de tal maneira que não consegue ver que além de suja está fedendo. Eita Jesus, abra meus olhos, meu nariz. Querido, Glória a Deus, Jesus. pecamos ontem, pecamos hoje, pecaremos amanhã. Mas ainda temos acesso ao perdão. Agora entenda uma coisa: pecado de morte não se apaga. Se você cometeu um erro há 10 anos atrás, e biblicamente aquilo era um pecado de morte, pode passar o tempo que for, querido, você perderá a sua salvação por causa daquele pecado, se você não confessar. Está querendo me constranger? De maneira alguma. Estou apenas pregando a palavra de Deus para lhe dizer: ainda dá tempo de lavar as suas vestimentas. Irmão, cá para nós. Quando está suja, irmãos,
Quando a gente está devendo, a gente sabe. Deus. Sabe. Pode até se esquecer, mas sempre o Espírito de Deus, em algum momento do dia, do culto, da semana, vai fazer você lembrar. O seu saldo é negativo. Você tem a oportunidade agora, querido. Curve a sua cabeça, ore comigo. Ore. Você que tem a convicção de que se Jesus voltasse agora, você não subiria, porque a sua vestimenta ainda não foi lavada. Aleluia. Aleluia. Eu te convido a orar. Eu vou encerrar já a minha participação. Bendito Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, graças te dou, ó Pai, por ter tido misericórdia da minha vida, para pregar a Tua palavra, para aprender com o Teu Santo Espírito. Senhor, o que o Senhor colocou ao meu coração, Senhor, eu compartilhei ao seu povo. Eu quero lhe pedir no nome de Jesus Cristo de Nazaré, pois Tu conhece as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, os nossos medos, a nossa vergonha, a nossa fragilidade. Deus, mas o Senhor também conhece a nossa sinceridade. Ó Deus, ajuda este moço, esta moça, ajuda este irmão, esta irmã, este obreiro. Ó Deus, a lavar as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, ó Pai. Para quando o Senhor vier buscar a Tua igreja, Senhor, Ele esteja em conformidade com a Tua palavra, Senhor amado. Ah, Deus, e Ele possa ser participante, Senhor amado, deste momento maravilhoso. E possa estar enquadrado, inserido no corpo que irá compor a noiva. É no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, eu quero te pedir também que o Senhor possa abençoá-los e continuar abençoando esta festividade, que use de maneira extraordinária o irmão que pregará amanhã, o teu filho que pregará no domingo, os irmãos que moram longe. Deus, conceda um final de semana abençoado, protegido, e que nós venhamos nos conscientizar, ó Pai amado, de que seguir ao Senhor é coisa séria e tudo será cobrado, pois tudo aquilo que semearmos, Senhor, ceifaremos. Pai, muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Deus abençoe os irmãos.